paz do Senhor. Deus vai falar tremendamente nesta noite, querido. Já operando milagres. O milagre nesta noite já está sendo gerado, querido. Eu e você somos fonte geradoras de milagre. Desde o momento que você entrou sobre esse lugar, o teu milagre já está sendo gerado. Desde o momento que você saiu da tua casa, você já começou a exercer a tua fé. E Deus vai fazer o sobrenatural nesta noite, querido. Deus vai fazer algo aqui que vocês vão ver. Aquele que olhar pelos olhos carnais não vão ver nada, mas aquele que enxergar pelos olhos espirituais, o Senhor vai fazer muita coisa nesta noite. Já está fazendo. Amém? Sem perda de tempo. Nesta noite, amados, a fé que gera milagres. Nós vamos entender um pouco da palavra do Senhor, como que essa fé opera milagres em nós. Amém? Abra a tua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1. Nós vamos nos entender um pouco perante a palavra do Senhor. Eu creio que nesta noite, amado, o Senhor vai falar com toda a igreja, porque Ele não faz decepção de pessoas, amados. Mateus capítulo 8, versículo 1, versículo 1. Aleluia. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Eis que veio um leproso, adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-se-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante, ficou purificado da sua lepra. Até aí, amados. Este homem, amado, a palavra do Senhor nos relata nesta noite que ele se encontrava com uma lepra. E ali ele ficou esperando o Senhor descer sobre o monte. E quando o Senhor desceu sobre aquele monte, havia uma multidão, amados. E este leproso, a Bíblia nos relata que ele estava ali esperando, adorando o Senhor. Senhor, se tu quiseres, pode me curar. Senhor, se tu quiseres, pode me curar. Esse leproso começou a chamar a atenção do Senhor, amado. Ele começou ali a chamar a sua atenção no meio daquela multidão para ele. Ele falou: Senhor, Senhor, se tu quiseres, pode me curar. Senhor, eu estou preparado. Senhor, eu já estou preparado, eu já estou com a minha fé. Senhor, se tu quiseres, Senhor, pode me curar. E o Senhor somente tocou naquele homem, amado. Tu queres ser curado? Sim. Então, quando Jesus estendeu a mão sobre ele, a cura chegou. Nós entendemos, amado, para o milagre chegar na minha e na tua vida, nós temos que sair do comodismo. Nós temos que chamar a atenção do Senhor para nós, amado. Nós temos que atrair a presença do Senhor como esse leproso. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quer ser purificado? Sim. Imediatamente ele foi purificado daquela lepra. Este homem, ele era mais um no meio daquela multidão. E esta lepra, esta enfermidade, amados, como todos já sabemos perante a palavra de Deus, é uma doença que naquela época não tinha cura. Pessoas que eram afastadas da sociedade. Mas naquele momento ele não se importou. Ele sabia, se ele chamasse a atenção do Senhor para ele, ele ia chegar diante do Senhor, amado. Este homem chamou tanto a atenção do Senhor que dentro dele a fé já foi gerada. A fé dentro de nós tem que ser gerada, amado, para o milagre acontecer. Deus fala que eu e você somos fontes geradoras de milagres. O milagre não vem ficar só na minha e na tua vida, amado. A palavra de Deus nos fala em João 8:32 que conheceremos a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Se você não colocar a tua fé em ação, nada vai acontecer. A palavra de Deus nos fala, amado, em Isaías, coloca para mim, filho, Isaías 53, versículo 4 e 5. Deus vai falar, amado, Deus vai fazer aquilo que o homem não pode fazer nesta noite. O Senhor já está operando o teu milagre, amado. Se você veio buscar nesta noite pela cura, você vai sair daqui curado. Se você veio buscar por uma transformação de vida no teu casamento, você vai sair daqui transformado, restaurado. Porque Deus não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para se arrependa.
A palavra do Senhor nos fala: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós reputamos por aflitos e feridos de Deus e oprimidos. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Então não pertence a você, amado. Este câncer que tem chegado até a tua casa, a tua família, não pertence a você. Jesus já levou na cruz do Calvário. Jesus já levou, amado, a minha e a tua enfermidade. Se você quer ser curado nesta noite, coloca a tua fé em ação. Coloca a tua fé em prática nesta noite. O milagre tem que acontecer na mesma hora que a sua fé é gerada. Nós estamos aqui hoje num culto de libertação, um culto de cura, amados. Quando estamos na presença do Pai, algo tem que acontecer, querido. O Senhor não trouxe eu e você aqui nesta noite em vão. O Senhor quer que eu e você nós venhamos a aprender diante da palavra do Senhor nesta noite. Deus continua falando, amado. Deus precisa da fé das pessoas para agir? Não, amados. A falta de fé das pessoas não limita o poder de Deus. Ele não pode realizar coisas na vida das pessoas, tendo elas fé ou não. Porém, o padrão de ação, Deus visto perante a Bíblia, a estimular pessoas a crerem, a verem para crer, mas não crer para ver. Ou seja, os milagres são instrumentos de Deus. Deus está falando que Ele não depende da minha fé e da tua para o milagre acontecer. Se for possível, vai acontecer. Mas Ele quer que nós venha gerar esta fé. A fé é o combustível, amado, para o seu milagre acontecer. Um carro hoje, se você não abastecer, se não colocar o combustível, ele não anda. E a mesma coisa a nossa fé. Se você não tiver fé, o teu milagre não será gerado. E Deus, Ele não depende, mesmo que a tua fé seja tamanho de um grão de mostarda, amado, Deus vai operar o milagre. Porque Ele não depende de mim e de você. O Senhor, quando Ele operou milagres, quando Ele ainda opera nesta noite, na vida desses homens, desse leproso, Ele nunca deixou a responsabilidade somente para Ele. Porque quando pessoas chegaram até Ele, perante a palavra do Senhor, amado, que nem esse leproso, tu quer ser curado? Então, sempre Ele jogava, Ele dava à pessoa a escolha, se você quer ser curado ou não. Então vá, pela tua fé te curou. Então nós sabemos que o grande milagre do Senhor, amado, numa palavra tão pequena, que é a fé. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, é uma palavra tão pequena, mas uma palavra tão importante da Bíblia. Uma palavra de autoridade. Se você não tiver fé, nada vai acontecer, querido. Se você não tiver fé, você não vai romper o sobrenatural do Senhor. A sua fé tem que estar ativa todos os dias, amado. Todos os dias o Senhor nos vigia. Todos os dias o Senhor quer ter um relacionamento comigo e com você. Muitas vezes você não está enferma no teu corpo carnal, mas espiritualmente a tua alma, o teu corpo, o teu espírito está doente. E Deus nesta noite Ele vai restaurar. O Senhor vai colocar em prática perante a tua palavra, o teu agir, tudo aquilo que nós temos buscado na tua palavra. Deus, Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para se arrependa. Se Ele falou perante a tua palavra que o milagre vai acontecer, irmãos. Só não vai acontecer se eu e você não quiser. Porque ainda, infelizmente, no nosso meio, no mundo aí fora, há muitos incrédulos, amado. Só não vai acontecer se nós não quiser. E Deus tem falado todos os cultos, amado. Deus tem trazido pessoas, levantado homens e mulheres de Deus para pregoar o Evangelho sobre este lugar. Uma palavra de autoridade, uma palavra profética, uma palavra que vem gerar ânimo em vocês e em mim, porque nós temos autoridade no Pai, em nome do Senhor Jesus. Ou seja, os milagres são instrumentos para direcionar e confirmar a fé. As pessoas que têm em Cristo, Jesus, ao dizer aos que curava, a sua fé te salvou, né? Se nós lermos lá em Mateus, coloca para mim, filho, Mateus 9, 22. Mateus capítulo 9, versículo 22. Em nome de Jesus.
Mateus 9, 22. Mas Jesus voltando e disse: tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou. Desde aquela hora a mulher ficou sã. Até aí, amados. Essa passagem, amado, a palavra do Senhor nos relata a mulher de fluxo de sangue. Eu não vim nesta noite contar história para vocês, porque a Bíblia não é história, são personagens bíblicos que aconteceu no passado. Esta mulher, amado, diante dela, ela padecia de um fluxo de sangue há 12 anos, né? E ali ela foi aprisionada no seu lar, a qual ela foi afastada da sociedade. Mas só que ela sabia que Jesus estava ali, que Jesus estava passando por ali. E ela foi ter com o Pai, com o Senhor Jesus. E quando ela chegou diante do Senhor, ela enxergou uma multidão. Mas aquela multidão, amados, não impediu ela de gerar o milagre. O milagre na vida desta mulher, amado, ela usou a fé sobrenatural, amados. O que é a fé sobrenatural? É uma fé que está além dos limites, amado. Ela não chegou lá e falou: se eu simplesmente chegar diante do Pai, se Ele orar por mim, colocar a mão sobre mim, eu serei curada. Não. Ela falou: se simplesmente eu for lá tocar na orla do Senhor, eu serei curada. Isso é uma fé sobrenatural, amados. Porque aonde ela tocou do Senhor, saiu a virtude, saiu a cura. Nós temos que surpreender o Senhor, amado, perante a nossa fé. Deus quer operar através da tua fé, sim. Mas que a sua fé não seja somente aquela fé pequena, mas que seja uma fé sobrenatural. Uma fé que vem, está acima de tudo, amado. E aquela mulher, ela não pensou duas vezes, ela falou assim: simplesmente, eu tocar na orla do Senhor, eu serei curada. E o Senhor falou para ela: vá, a sua fé te salvou, a tua fé te curou. Então nós vimos, amado, que toda ação tem uma reação. O Senhor está aqui para curar, sim, mas só que depende de mim e de você, para esse milagre ser gerado. O milagre já está sendo gerado, mas tome uma posição nesta noite. Daqui a pouco nós vamos orar em posição de mãos, e Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai restaurar tudo aquilo que está errado na minha e na tua vida. E nós vamos agir com essa fé sobrenatural, amados. Podemos perder muitos milagres de Deus pela falta de fé? Sim. A falta de fé é mostrada nesse texto. A ação de Deus não é limitador. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Essa passagem, amado, nós vimos, né, na Bíblia, sobre a cidade onde Jesus nasceu. Ali não havia muitos milagres, apenas por fazer, mas sempre com propósitos maiores, que possamos imaginar. Certamente muitas pessoas deixaram de viver milagres, porque Deus nas suas vidas, por causa da sua incredulidade, na cidade de Nazaré poderia ter vivido muito mais bênção do que aconteceu. Então Jesus, mesmo no próprio lugar onde Jesus nasceu, na cidade de Nazaré, houve poucos milagres, amados, porque muitos não deram crédito ao profeta. Muitas vezes estamos aqui pregando, ministrando a palavra, e muitas vezes a fé não gerou dentro dela. Ela está com uma fé morta, mas só que ela precisa colocar essa fé em ação. E o milagre só não vai acontecer porque, infelizmente, no nosso meio é muito incrédulo. Mas só que Deus, Ele tem a autoridade e o poder, da mesma forma, de te curar. Porque Ele é Deus, amado. Deus, somente Ele faz o sobrenatural dentro de nós. Somente Deus quer romper aquilo que está parado na minha e na tua vida. Nada é impossível a esse Deus, amado. Nada. Se tem alguém que limita o poder de Deus sobre nós, somos nós mesmos, querido. Quantas pessoas que estão enfermas, quantas pessoas que estão doentes nesse momento, muitas vezes não tem força nem para exercitar a tua fé mais, porque a enfermidade tomou conta da vida dela de uma certa forma que ela não crê mais. Por isso que nós somos fontes geradoras de milagre, amado. Deus vai fazer um milagre na tua vida sim, querido. Para que Deus vai fazer esse milagre? Para você ser testemunha de vida para outras pessoas. Se Deus que curou você de um câncer, Ele vai levar você até outra pessoa que está com câncer. Não, irmão, eu estava com essa doença, mas eu fui curado. Deus me curou.
Através da minha fé, Deus me tocou, Jesus me tocou. Da mesma forma que o Senhor tocou na vida desse homem aí que encontrava-se com a lepra, Deus vai tocar na tua vida nesta noite, querido. Deus vai fazer o impossível nesta noite. O possível nós fazemos, que é clamar ao Pai, buscar Ele em espírito e em verdade. O resto Ele vai fazer. A fé em Deus atrai milagres. A palavra de Deus, quando vem ao encontro da sua necessidade, porque Deus está falando consigo, o objetivo é transmitir fé, o coração que possa receber a bênção, o teu milagre. A palavra é ministrada. Nós somos terras, temos que ser terra fértil perante a palavra do Senhor, a qual venha a ser gerado, onde nós vamos dar fruto na presença do Senhor. E a fé, amado, quando Deus encontra um coração disposto, um coração aberto para Ele, Ele começa a estimular a tua fé. Todos nós temos fé, amado, todos nós, mesmo que a sua fé esteja aí parada, mas você tem fé. Se Deus fala que mesmo a sua fé seja tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente para você falar: este monte, lança-se daqui, e ele será lançado. Então nada, amado, nada vai impedir de você ser uma fonte de geradoras de milagre, amado. Deus conta comigo e com você, querido. Com a fé bíblica, as pessoas veem como real, como existe o seu milagre, mesmo ainda não materializado na sua vida, mas para quem tem fé, mesmo possuir o comparativo e a garantia do seu milagre. Nós temos que trazer a existência a qual não existe, querido. O teu corpo pode estar enfermo, mas você começa a atrair a existência do Senhor. Você começa a trazer: Senhor, o meu corpo está enfermo, mas eu creio no meu milagre. O Senhor está gerando o meu milagre. E é assim que nós temos que pensar, amados. O Senhor todos os dias está aí, ó, batendo na porta do meu, do teu coração. Muitos, infelizmente, não têm abrido a porta do seu coração para o Senhor. O milagre da fé está dentro de você, querido. A fé que gera milagres. Nós vamos entrar agora, amados, em Mateus 8:5, em nome de Jesus. Nós vamos ver, através dessa palavra, amados, a outra fé sobrenatural. Nós vimos que a fé daquela mulher de fluxo de sangue foi uma fé sobrenatural. E nós vamos ver da mesma forma. Amém? Glória a Deus. E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado já em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: eu irei e curarei. O centurião, porém, replicou-se-lhe: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e o meu criado lhe haverá sarar. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minha ordens, digo este vai, ele vai, digo a outro ele vem, e ao meu servo faz isto, ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que ninguém encontrei em Israel tamanha fé. Até aí, amados. Olha a fé deste homem, querido. Ele não era seguidor de Jesus. Ele era ali um homem de batente, um homem a qual ele exercia ali a sua batente sobre os seus soldados. Ele era uma autoridade sobre esta cidade, amados. E quando ele chegou diante do Senhor, ele reconheceu que maior autoridade ali estava à frente dele, era o Senhor, amado. E ali ele chegou diante do Senhor, ele falou diante do seu servo, do seu criado, que estava na tua casa, atormentado e paralítico. O Senhor Jesus falou para ele: não, eu irei até a tua casa e sararei, levarei a cura até ele. Aquele centurião, amado, que não era seguidor de Jesus, a qual era esse aí, um sargento, um coronel na época, eu creio, um homem de autoridade, um homem que respeitoso sobre aquela cidade.
aonde ele falou que perante o Senhor, Senhor, não sou digno que entre nem debaixo do meu telhado. Somente diz uma palavra e o meu servo será curado. Olha a fé deste homem, amado. A fé sobrenatural. É uma fé que não precisa você ver com seus olhos carnais, mas com seus olhos espirituais, querido. A fé, ela gera um milagre. Este homem, ele creu, ele sabia que sobre a frente dele estava uma autoridade, que era Cristo. Eu creio que naquele momento ele pensou, eu sou uma autoridade, ele também é. Senhor, eu digo, este vai, ele vai. O Senhor também, se der uma palavra, o meu servo será curado. Este homem não pensou duas vezes, querido. Ele chegou diante do Senhor, e ele creu que somente uma palavra lançada sobre aquele servo ia ser curado, e foi o que aconteceu. Isso comoveu o coração do Senhor, que o Senhor não imaginava. Um soldado do Império Romano, que naquela época adorava muitos deuses, e sair da boca daquele homem, a tamanha fé, a fé sobrenatural. Uma fé que não precisa de homens para ser movida. Uma fé que você traz à existência, a qual não existe. É a mesma coisa, amado, Deus é ir fora, no mundo, e pegar uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, e ele chegar diante de mim e falar, pastor, a minha mãe está com câncer lá em casa. E ele falar para mim, pastor, e eu falar para ele, ó, eu vou até a tua casa lá, vamos orar, e Deus vai trazer a cura sobre ela. Não, se somente o Senhor dizer uma palavra aqui, minha mãe será curada lá. É da mesma forma, querido. Nós temos que exercer a nossa fé dia após dia perante o Senhor. Dia após dia o Senhor quer que nós venhamos buscar. Então disse o Senhor ao centurião, vai, como creste, e seja feito. Naquela mesma hora o teu criado sarou. É isso que o Senhor precisa, amado. O Senhor quer que nós venhamos ter esta fé de centurião. Uma fé que comove. Uma fé que muda, transforma, atrai o sobrenatural. A fé é uma semente de milagres de Deus. Precisamos, no entanto, entender a dinâmica dos milagres. Sempre acontece em parceria entre Deus e o homem. Entra com o poder ilimitado que tem o outro, e o outro com a fé. Deus, ele vai entrar com o teu poder ilimitado, querido. E nós vamos entrar com a nossa fé nesta noite. E o milagre já está sendo gerado. Porque Deus, nesta noite, Ele quer curar a mim e a você, querido. E tudo na vida começa como uma semente, incluindo o que nós recebemos pela fé. Em Gênesis, coloca para mim, Gênesis capítulo 8, 22, querido. Coloque para mim, em nome do Senhor Jesus. Enquanto a terra durar, não deixará de haver a sementeira, e a ceifa do frio e o calor, verão e o inverno, dia e noite. E abençoou Deus Noé e seus filhos, e disse-lhe, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Então nós somos uma semente, amados. A palavra do Senhor é a semente, e nós somos a terra. Essa terra tem que estar preparada para essa semente ser gerada dentro de nós. No meu está assim, ó, Deus diz, enquanto a terra durar, a sementeira e a colheita não cessarão. Enquanto o teu milagre estiver na tua vida, você estiver levando uma vida com o Senhor, o teu milagre não cessará. Porque você será uma fonte geradora de milagre aí fora. Você será uma pessoa a qual o Senhor conta comigo e com você, querido. É isso que o Senhor quer de nós. E Deus continua falando, mano. Se tiveres fé, que nem um grão de mostarda, direi este monte, passa daqui para acolá, e este passar, de nada vós será impossível para você. Mateus 17, 20. Deus está falando, se a nossa fé for o tamanho de um grão de mostarda, já é capaz de lançar um monte daqui para lá. Já é possível gerar um milagre. E a nossa fé é melhor que isto, amado. A nossa fé é maior que isto. Quando colocamos a nossa fé nas mãos de Deus, como uma semente
que plantamos, estamos dando a Deus algo com Ele trabalhar. Ele irá enviar milagres que precisamos, as coisas baseadas no semear, e crescerão os frutos. A nossa fé tem que ser como uma semente. Quando você semeia, quando você planta, você vai colher. O que nós temos plantados na presença do Senhor? Se a sua fé nesta noite estiver em ação, estiver perante o Senhor, o teu coração aberto, o Senhor vai semear um milagre dentro de você. Esta semente que está dentro do seu coração já está sendo gerada. O Senhor, nesse momento que a palavra está sendo ministrada, o Senhor está regando o teu coração, o Senhor está regando a tua alma, o teu espírito nesse momento, porque nós cremos no sobrenatural do Senhor, amados. Nós limitamos o Pai de agir em nossas vidas. Quantas coisas o Senhor podia fazer mais em nossas vidas, e muitas vezes, através da incredulidade do ser humano, o milagre não acontece. Quantas pessoas estão morrendo aí fora de um câncer, de uma AIDS, porque há muito incrédulos, amados. Amados, saiu uma pesquisa, eu estava lendo, sobre o câncer. 90% não é a doença que mata, mas sim a depressão. A pessoa, ela já se sente doente, ela já se entrega. Mas quando ela acha uma pessoa, uma fé ativa, uma fé que não se entrega a qualquer coisa, a qualquer momento, Deus vai gerando milagre. Para Deus não existe o câncer, para Deus não existe a AIDS, porque para Deus não existe enfermidade, porque Ele é a própria cura. Se Ele é a própria cura, amados, nós temos que estar sarados perante Ele. E o Senhor continua falando, em nome do Senhor Jesus. A fé é que agrada a Deus, que não vem de nós mesmos, mas que é dele, porque não é nossa, mas sim dele. A fé foi dada por graça, a graça de Deus, porque somos filhos, e o objetivo da pré-ordenado, a justificação pela graça, através da fé. Deus nos achou bem de nos dar o objetivo sublime da realização das obras preparadas pela glória de Deus. Então é pela graça, amado. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Agradar a Deus deve ser a meta de cada um de nós, porque Ele chega para aqueles que o buscam, e realmente um coração. Contudo é possível a aproximação desse para agradar o elemento-chave que é a fé. A fé impõe pelo facto de ninguém jamais ter visto, enquanto a palavra determina, aqueles que buscam devem saber que Ele existe. Então, através da fé, você vai movendo o coração do Senhor. Através da fé, você vai movendo o sobrenatural do Senhor. Através da fé, você vai estimulando o teu milagre, querido. Coloca para mim, amados, Hebreus 11:6, em nome do Senhor Jesus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele é necessário daquele que se aproxima de Deus, e creia que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus está falando nesta noite, que sem fé é impossível agradar, que é necessário que nós aproximamos do Senhor, amado, que creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós temos fé, querido. Nós temos fé para esse milagre acontecer nesta noite. E Deus tem falado no meu coração, amados, que todos nós somos fonte de milagres perante o Senhor. Todos nós temos o dever de ser fontes geradoras de milagre. Porque pessoas aí dependem de mim e de você, querido. Pessoas contam, o Senhor conta comigo e com você aí fora. Eu padecia dessa enfermidade há 8 anos. Eu tinha artrose, esclerose e cisto na cabeça do fêmur. E o diabo, ele é astuto. O diabo, muitas vezes ele vem na sua mente, querido. Eu estava orando a Deus
nesta noite, nesta madrugada. O diabo veio perante o meu ouvido e soprou: como que você não é curado? Você vai pregar sobre milagres, se você não está curado? A Bíblia fala: se você resistir o diabo, ele fugirá de vós. Eu falei: Satanás, na minha vida, quem manda é o Senhor. O meu milagre está sendo gerado. O meu milagre está sendo gerado. Pelos olhos humanos, estou enfermo, mas pelos olhos da fé, eu estou curado. Então, o meu milagre está sendo gerado. O meu e teu milagre está sendo gerado nesta noite, querido. Não deixe o diabo tomar conta da tua mente, que você não vai conseguir, que essa enfermidade não vai embora. Vai sim, porque a autoridade maior sobre a tua vida está o Senhor. Coloque para mim, filho, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, mas a prova das coisas que não se veem. Das coisas que não se esperam, mas as provas das coisas que não se vê. Trazer existência quando existir. Eu estou enfermo, estava o meu corpo, mas pelos olhos da fé, eu estou curado. É assim que nós devemos agir, amados. É assim que nós temos que praticar a nossa fé dia após dia, diante do Senhor. Você que me ouve pela live, o Senhor está te curando nesta noite. Eu estava orando a Deus nesta tarde. Deus mostrou uma moça de cadeiras. Eu falo para ti nesta noite, filho, que você está assistindo, que você está ouvindo essa ministração. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Esta enfermidade não é tua, o Senhor já te curou. Isaías 53, versículo 4 e 5, que sobre as suas feridas e pisaduras, nós fomos sarados e fomos curados, filha. Deus mostrou você nessa cadeira, Ele está te levantando nesta noite, porque a fé sobrenatural chegou até você, filha. A fé daquele centurião: somente uma palavra, Senhor, o meu servo será curado. E você, somente uma palavra, filha, levanta e anda, em nome de Jesus. Você comoveu o coração do Senhor, amados. Nós temos que fazer algo que comove o coração do Senhor. Quando o apóstolo falou na quinta-feira passada, que nós oramos, que pessoas que estão assistindo pelo Face, pela live, no mesmo momento o apóstolo falou que pessoas estavam sendo curadas, Deus me deu uma visão de pessoas chegando sobre o templo, porque ouviu a palavra de Deus. Então aquilo que foi falado é a verdadeira visão do Senhor. Deus veio para curar todos, mas infelizmente todos não serão curados. Deus veio para salvar todos, mas nem todos serão salvos. Se você está aqui nesta noite, querido, deixa o Senhor fazer um milagre. Amém? Se coloque em pé, querido, em nome do Senhor Jesus. Só vou fazer essa pequena oração, já vou estar passando pelo anjo da igreja. Amado, para vocês saberem que nós temos que temer o Senhor. Deus fala que o menor é o maior e o maior é o menor. Eu não tenho vergonha de falar, porque nós somos falhos, somos ser humano. Eu estava em falha com o Senhor, amado, nos meus dízimos. Eu orei ao Senhor. O Senhor falou: você não pisa naquele púlpito se você, antes de entregar a tua oferta na mão do anjo da igreja, do seu líder. Falei: Senhor, mas na hora da oferta eu vou colocar. Não. Se você não entregar antes de você ministrar, você não sobe naquele púlpito. Isso é temor do Senhor. Nós temos que saber ouvir a voz do Senhor, que quando você ouve, o milagre acontece. Amém? Curva suas cabeças. Senhor, meu Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Pai, já pelos esses milagres, Senhor. Senhor, o Senhor mostrava muitas pessoas enfermas, Senhor. Não somente no corpo físico, mas na alma, no espírito, Senhor.
Pai, que nesse momento, Pai, os teus filhos vão estar aqui à frente, Pai, recebendo orações em posição de mão. Mas nesse momento eu não posso entregar esse microfone sem antes de fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra falou nesta noite, Senhor, que nós somos fontes geradoras de milagres, Senhor. E o milagre, Senhor, meu Deus, vai acontecer nesta noite, Senhor. Da mesma forma que o Senhor mostrou essa moça que se encontrava paralítica numa cadeira de roda, o Senhor está levantando ela nesta noite. Da mesma forma que o Senhor operou o milagre na vida daquele centurião, na vida daquele homem que se encontrava com aquela lepra, na vida daquela mulher que estava com aquele fluxo de sangue há 12 anos, Pai. O Senhor é o mesmo Deus, Pai, que está operando nesta noite, Senhor. Pai, abra a mente e o entendimento da tua igreja nesta noite, Pai. Que nesta noite, Senhor meu Deus, a terra, Senhor meu Deus, a semente já foi lançada à terra. E nesse momento, Pai, quando teus filhos chegar aqui à frente, o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus, seja curada e liberta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que se encontra pela live, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Fique com Deus. Até a próxima, até quinta-feira, em nome de Jesus. Uma salva de palmas.